Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Daniel, no capítulo 5, e nós veremos que Deus, no final, sempre reina sobre a terra. Ele sempre reinou no passado, ele sempre reina, ele reina no presente e ele sempre reinará simplesmente porque ele é Deus. Ele criou os céus e a terra e ele sempre reina e ele sempre encontra uma forma de mostrar o seu poder em cada situação, de tal maneira que todos possam reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Neste capítulo 5, o que nós vamos ler é a história do filho do rei Nabucodonosor. O seu nome era Belsazar. Ele cresceu ao lado do seu pai, o rei Nabucodonosor, e ele viu todas as maravilhas que Deus fez na época do seu pai. Ele sabia que dentro do reino do seu pai havia alguns judeus, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ele sabia, porque o seu pai certamente contou a ele, que criou uma fornalha ardente para que adorassem a estátua que ele havia criado e que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Misael, Ananias e Azarias, foram lançados naquela fornalha e escaparam vivos. Ele cresceu sabendo que sempre havia coisas extraordinárias acontecendo com aqueles judeus. Com Daniel, que no capítulo 2 interpretou o sonho que Nabucodonosor teve, ele sabia de tudo isso, mas apesar de Belsazar saber de todas essas coisas, ele tomou uma atitude imprudente. Ele profanou o nome de Deus, fazendo uma ação que fez com que Deus o julgasse, mostrasse o seu pecado e o condenasse. E é isso que nós vamos ler agora. Vamos ler o texto. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente.
não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Verso 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. 20. Mas, quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Esse trecho que Daniel está falando aqui, de que o rei Nabucodonosor foi transformado como um animal e ficou entre os animais, corresponde ao texto de Daniel capítulo 4. Para aqueles que não acompanharam os vídeos que foram gravados até aqui, nós já gravamos Daniel capítulo 4 e você tem acesso aqui no canal a este vídeo. Nabucodonosor ficou arrogante, soberbo, e então Deus deu um sonho para ele que o colocaria como um animal durante um período de tempo para que ele fosse molhado pelo orvalho, comesse erva e estivesse como um animal sem o uso das suas faculdades mentais e da sua razão. Depois de um tempo, Deus o curou, devolveu-lhe o raciocínio. Então, quando ele recobrou o reino, ele reconheceu que só Deus é o Altíssimo. E Daniel aqui, enquanto está conversando com o seu filho, que é o rei Belsazar, que está aqui neste capítulo 5, diz para ele: já aconteceu isso com o seu pai. O seu pai foi colocado entre os animais porque ele foi soberbo. Continuando no versículo 22. E tu,
seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então veja que Daniel, ele fala a respeito do que aconteceu com o pai de Belsazar, para mostrar para Belsazar, você sabia disso. Certamente que se Belsazar era o filho do rei Nabucodonosor, durante o tempo em que Nabucodonosor ficou como um animal no meio do orvalho, sendo molhado pelo orvalho, ele sabia que o pai dele estava naquela condição e ele teve chance de saber que era por causa da soberba. E Daniel faz essa lembrança para Belsazar dizendo, você sabia disso. E mesmo sabendo disso, e o seu pai disse que só existe um Deus, e você sabe que esse Deus é o Deus que é o dono daquele templo, você não se humilhou, você não reconheceu isso. E vem o versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então aqui Daniel mostra para Belsazar qual foi o erro que ele cometeu. Ele pensou que pelo fato de ser o filho de Nabucodonosor, pelo fato de estar governando a Babilônia, que na época era o maior reino que existia sobre a terra, que dominava sobre todas as coisas, que ele poderia simplesmente pegar os utensílios da casa do Deus Altíssimo, beber vinho neles, usar as coisas de Deus para dar glória a outros deuses, fazer com que a glória de Deus fosse usada para adorar a quem não é verdadeiramente Deus. Então vem o versículo 24, fala, então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. 25, esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Versículo 26, esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. 27, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. 28, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Verso 29, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 31, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Nós vemos aqui nesse texto, portanto, que depois que Nabucodonosor faleceu, o seu filho Belsazar assumiu o governo. E quando ele assumiu o governo, ele continuou governando sobre toda a terra que se tinha conhecimento na época, porque o seu pai Nabucodonosor dominava sobre tudo. E ele ficou exercendo esse governo, ele cresceu vendo, certamente ouvindo as histórias que o Nabucodonosor contou para ele. No capítulo 2 do livro de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor teve um sonho e de uma estátua que era formada com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as duas pernas de ferro, os dedos com uma mistura de ferro e de barro, simbolizando que ele era a cabeça de ouro e que os reinos que viessem depois seriam cada vez mais fracos, até que nesse mesmo sonho uma mão cortou uma pedra e esta pedra caiu sobre os pés dessa estátua e a derrubou. E nós já comentamos no vídeo do capítulo 2 de Daniel
que esta pedra é Jesus, que Jesus derruba todos os poderes pelos séculos dos séculos, e ele é o Rei dos Reis, e Deus deu esse sonho para ele. Foi uma revelação muito profunda que Deus entregou a respeito de todos os tempos para revelar para Nabucodonosor que Deus é Deus e para deixar registrado que este fato aconteceu para que hoje nós pudéssemos ler essa passagem e reconhecer que Deus é Deus, que Deus já sabia o que faria na história e que enviaria Jesus no futuro para ser o Rei dos Reis e governar eternamente. Certamente que Belsazar teve a oportunidade de saber que o seu pai teve um sonho e pediu que alguém dissesse o sonho e interpretasse o sonho, e que Daniel foi usado por Deus para dizer o sonho e dar a interpretação para o rei Nabucodonosor. No capítulo 3 de Daniel, nós vemos que quando Nabucodonosor ouviu a interpretação do sonho que Daniel lhe deu no capítulo 2, ele disse: isso não vai acontecer. Então ele preparou uma estátua totalmente de ouro e estabeleceu que todos deveriam se curvar diante daquela estátua para adorá-la, sob pena de serem lançados numa fornalha ardente e serem queimados. E nós lemos no capítulo 3 que os amigos de Daniel, que receberam novos nomes na Babilônia, os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante daquela estátua, então foram lançados na fornalha ardente, mas lá dentro, quando foram lançados atados, foram soltos, e o rei Nabucodonosor viu a figura de um quarto homem que tinha a aparência do filho dos deuses e que passeava juntamente com eles. Então ele disse para que saíssem da fornalha. Eles saíram vivos e intactos, sem terem um fio de cabelo chamuscado. Então, Nabucodonosor reconheceu que somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus, e então fez um decreto dizendo que deveriam honrar a esse Deus que agora o rei Belsazar estava desprezando, ignorando, desprezando, desconsiderando, dizendo para os seus 1000 convidados: peguem os utensílios, os copos de ouro e de prata daquele Deus dos judeus e vamos colocar aqui na mesa e vamos beber o nosso vinho e vamos usar tudo isso que foi construído pelo rei Salomão para a glória do Deus de Israel, para nossos deuses. Então, esse pecado que Belsazar cometeu é um pecado que Deus não admite, é um pecado que Deus não aceita, que nós usemos da glória dele para honrar e dar glória a outros deuses que não são deuses. Esse pecado que Belsazar cometeu é um pecado que muitas pessoas têm cometido nos dias de hoje. Muitas pessoas estão até mesmo dentro da casa de Deus, desse mesmo Deus de Israel, mas quando estão ali, estão prestando seu culto e a sua adoração a outros deuses. Outros deuses pode simbolizar um pastor, pode simbolizar um amigo que você tem dentro da igreja, pode simbolizar o seu marido ou a sua esposa, pode simbolizar um casamento. Existem pessoas que vão até a igreja e dizem: Deus, se o Senhor não me der um casamento, então o Senhor não está comigo. E elas não recebem o casamento porque elas deveriam dizer: Deus, eu honro e amo ao Senhor, e o Senhor pode me trazer um casamento. São pessoas que idolatram a ideia de um casamento. Elas não se preparam, não meditam na palavra, não procuram crescer como pessoas para que tenham plenitude, para que estejam preparadas para um casamento, mas ficam idealizando que o casamento é a solução da sua vida, então elas vão até Deus,
e elas ficam cobrando de Deus um casamento. Outras pessoas cobram de Deus um carro, uma casa, ou uma faculdade, ou qualquer outra coisa que as pessoas da terra procuram. Aqui o rei Belsazar estava buscando a sua honra e a sua glória. O texto de 2 Crônicas, o livro dos reis, o livro das crônicas, conta que o rei Salomão, quando preparou os utensílios de ouro e de prata para o templo, usou os melhores homens para a produção de todo o material, de todos os utensílios que foram colocados no templo. E agora esse rei, Belsazar, estava tomando aquilo que foi preparado pelo rei Salomão para o Deus real, único e verdadeiro, para dar honra a si próprio e para os seus convidados. Deus considerou esse pecado um pecado gravíssimo, e esse texto de Daniel capítulo 5 nos traz essa informação, nos traz essa iluminação, nos traz essa verdade a respeito do nosso Deus, que ele não tolera, ele não admite que alguém o desonre, que alguém remova a sua glória para a adoração de outros deuses. Então esse rei Belsazar cometeu esse grave pecado, esse grave delito. Então, quando ele se esqueceu de todas essas histórias a respeito do seu pai, o versículo 10 fala que a rainha aqui está se referindo à sua mãe. Então a rainha ainda estava viva. Então a mãe de Belsazar disse: existe um homem chamado Daniel, ele ainda está aqui e ele pode dar a interpretação daquilo que está escrito ali na parede. Nesse texto, quando a rainha faz referência a Daniel, nós podemos tirar uma segunda lição, uma segunda aplicação para a nossa vida. Sempre que você tiver um relacionamento com Deus e sempre que você tiver um bom testemunho e ser um exemplo naquilo que você faz, naquilo que você fala, na forma como você age, como você trata as pessoas vão lembrar de você como um modelo e vão lembrar que você pode trazer solução e respostas. Deus colocou em Daniel o espírito de sabedoria, porque Daniel, lá no capítulo 1, nós lemos: ele e os seus amigos propuseram no coração não se contaminar com a Babilônia. Eles receberam o direito de comerem a comida do rei, mas eles preferiram ficar durante 3 anos, que foram os anos de preparação, comendo legumes e bebendo água. Jejuaram das coisas que lhes eram oferecidas pelo mundo para que pudessem manter a fidelidade a Deus, servindo como modelo e como exemplo no meio de tantos outros jovens. Eles permaneceram sendo modelo. Quando nós lemos no capítulo 3 que Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os amigos de Daniel, não aceitaram se curvar diante da estátua que Nabucodonosor levantou, mais uma vez nós vemos que eles mantiveram a sua fidelidade a Deus acima de tudo. Então Daniel, agora no momento da dificuldade, no momento em que as pessoas não sabiam o que fazer, era reconhecido como um homem de Deus, era reconhecido como alguém que tinha comunhão com Deus e que poderia trazer a resposta naquela situação. Se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, que mantém a sua comunhão e a sua fidelidade com Deus, Ele certamente responderá às suas orações e dirá a você em todos os momentos o que você deve fazer, trazendo iluminação, esclarecimento, revelação, e você não passará nenhuma confusão na sua vida, porque toda a preocupação que as pessoas têm com relação
a uma faculdade, a um carro, a uma casa, a um casamento ou a qualquer outra coisa que possa ocupar o lugar de Deus, será resolvido quando você estiver sempre dedicado e preocupado em seguir e adorar primeiramente a Deus. O salmista escreveu no Salmos 37, no verso 4, deleita-te nos caminhos do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Se você se deleitar e sentir prazer, primeiramente, em estar com o Senhor, nada lhe será difícil, porque o Senhor trará resposta. Você passará por tribulações, por desafios, por dificuldades, talvez por algumas doenças, mas você receberá a cura, você receberá a provisão, você receberá aquilo que for necessário no curso do desafio para que você consiga vencê-lo e para que depois você possa dar o testemunho dizendo que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas e que Ele de fato é Deus e sempre permanece sendo Deus. E Daniel, por caminhar nessa fidelidade com Deus, estava ainda com Deus e ele foi lembrado. Ele foi lembrado como aquele que tem a comunhão com Deus e pode trazer a resposta. E a resposta que Deus trouxe para o rei Belsazar, nós lemos aqui, é uma resposta de condenação. Veja que o que estava escrito na parede era isso. Mené, Mené, duas vezes Mené, Tekel e Parsim. Como Mené significa, pela leitura do versículo 26, que significa contou Deus o teu reino e o acabou, então nós podemos ver que Deus disse duas vezes, o teu reino foi contado e agora eu decreto que acabou. O teu reino foi contado e agora eu decreto que acabou. E aí depois a palavra tekel significa você foi colocado na balança de Deus e você foi encontrado em falta, porque você não honrou o meu nome, você desonrou aquilo que o rei Salomão preparou para a minha glória, você pegou o que é meu e colocou para a adoração de deuses que não veem, que não ouvem, que não andam, que não têm poder para fazer nada, para se engrandecer diante dos seus convidados. E a última palavra pere significa agora o teu reino foi dividido e vai ser dado para os medos e para os persas. Nós vemos que Deus executou a sua decisão no mesmo dia. O versículo 30 fala que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então aqui nós tiramos essas duas lições. Não permita que nada, nenhum Deus estranho, venha ocupar o lugar de Deus no seu coração. Deus, ele reina em todo o tempo. Deus, ele governa em todo o tempo. Estamos em 2024, há poucos anos passamos por uma pandemia e vimos muitas pessoas morrendo e de tempos em tempos na história, se você observar na história, essas doenças acontecem de maneira repentina e mesmo agora, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta capacidade, com tantos computadores e com tanto avanço na medicina e na microbiologia, os homens não conseguiram impedir as muitas mortes que aconteceram durante o Covid-19. De tempos em tempos, se você estudar na história, você vai ver que na Idade Média houve uma peste chamada de peste negra que matou muitas pessoas. Depois, antes dessa pandemia, houve a gripe espanhola e de tempos em tempos, Deus coloca a sua mão sobre a terra para mostrar que os seres humanos não têm poder, não governam sobre todas as coisas, por mais que sejam arrogantes, prepotentes, soberbos, pensando que dominam todas as coisas só porque descobriram
algumas coisas pensam que já são deuses. Mas Deus ainda é Deus. Uma pergunta que fica: se surgisse uma outra pandemia com outro vírus, por acaso toda a ciência conseguiria dar a resposta de maneira breve a ponto de impedir e evitar muitas mortes? Essa é a pergunta que o tempo todo é lançada. Quando vem novas pandemias, o ser humano não consegue dar a resposta, não consegue impedir o braço de Deus, a ação de Deus, o que Deus quer fazer sobre a terra. Existem relatos que contam que aqui no Brasil, quando houve as diretas já, que o presidente que foi eleito, Tancredo Neves, disse antes da posse que ninguém mais tiraria dele a presidência, nem mesmo Deus. A história revela para nós que antes dele assumir a presidência, contraiu uma doença e a doença o matou de maneira muito breve. Existem relatos que dizem que o engenheiro que projetou o navio Titanic, quando eles estavam fazendo a primeira viagem, disse: esse navio foi tão bem construído e é tão bem preparado que nem Deus o derruba. E certamente você conhece a história que um choque com a ponta de um iceberg foi suficiente para derrubar aquele navio. E ainda existe o relato de que um cantor, John Lennon, que fazia parte dos Beatles, disse que eles estavam tão famosos que nem mesmo Jesus Cristo tinha conseguido tanta fama quanto ele. Pouco tempo depois ele foi morto por um dos seus fãs, o que nenhum seguidor de Jesus faria em relação a Jesus, a não ser que fosse alguém falso, como Judas Iscariotes, que estava seguindo juntamente com Jesus, mas sempre esteve com o seu coração preocupado com o dinheiro que era arrecadado com o trabalho que Jesus fazia. Se você ler com atenção os evangelhos, verá que ele sempre estava preocupado com aquilo que entrava na bolsa. No momento em que a mulher que adorou a Jesus quebrando um perfume de nardo puro para lavar os pés de Jesus o fez, ele foi um dos primeiros que disse: poderíamos ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres, mas ele estava preocupado exclusivamente com o dinheiro. Mas John Lennon acabou falecendo, sendo morto por alguém que dizia que era o seu fã. Nessas três histórias, de Tancredo Neves, do navio Titanic, de John Lennon, nós vemos em todos os tempos também a história da peste negra, do Covid-19, e se você buscar na história, tem muitas e muitas outras pestes que vêm de maneira repentina. Sempre Deus está mostrando a sua glória, a limitação do ser humano, a sua incapacidade, a sua fraqueza, e que Ele continua governando sobre todas as coisas. Encerro dizendo que, se você for como Daniel, se você colocar a Deus em primeiro lugar, você estará sempre muito bem posicionado, sabendo exatamente onde você deve estar, o que você deve dizer, o que você deve fazer. E se você mantiver esse comportamento, no momento em que as pessoas precisarem, você vai estar ali como um atalaia, você vai estar ali pronto para dizer às pessoas que Deus é Deus, que Ele sempre governa,
que a única coisa que nós devemos fazer nessa terra é honrar e reconhecer que Deus é sempre Deus e Ele sempre reina em todos os tempos, em todos os momentos, e ninguém pode escapar do seu poder, da sua força, e não existe nenhum outro Deus, e você não deve colocar nenhum outro Deus no lugar do verdadeiro Deus.